Olá, meu aluno do Centro de Educação Professor Irene Torres, o CEPIT. Eu sou o professor Jaime Machado, professor de Ciências Naturais, e hoje nós vamos corrigir aquele exercício que foi encaminhado por e-mail para vocês, tá certo? Então nós vamos fazer a correção. Corre lá, pega teu exercício, coloca o vídeo no pause, que a gente vai começar essa correção para que você possa ficar por dentro do assunto, lembrando e relembrando, revisando um pouquinho mais sobre as camadas da Terra, sobre as rochas, sobre os processos de fossilização, tá bom? A cada questão eu vou comentar a questão, tá? A alternativa correta e fazer um breve comentário do que a gente vai estudar e que vai cair na tua prova, tá certo? Então olha só, talvez você não esteja visualizando na tela do computador por questão de luminosidade, mas eu projetei a questão aqui. Quando você pegar o seu caderno aí, você vai acompanhando a minha leitura, que você vai perceber que vai bater tudo certinho. Podemos começar? Então vem comigo. Primeira questão do teu exercício é uma questão que fala sobre formação das rochas, né? Ela diz assim: aí tem uma lacuna, que é onde você vai marcar a alternativa correta, né, para preencher essa lacuna. Também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, cristalização de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 graus Celsius, proveniente do interior da Terra. Podem conter jazidas de vários metais, por exemplo, ouro, platina, cobre, estânio, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Ok? Isso é uma questão adaptada aí da USP, tá? Que a gente colocou no teu exercício. Aí vem o comando, né? Assinale a alternativa que completa a lacuna do texto acima. Dentre as alternativas você tem rochas sedimentares, rochas metamórficas, rochas ígneas, rochas basálticas e cadeias de montanha. Uma dica para você, aluno, é sempre eliminar aquela alternativa meio que absurda, né? Então assim, isso vale para ti no momento da prova. Mas a gente, para não perder tempo, nós vamos logo para a alternativa correta, tá bom? Dentre as informações que nos foram dadas no enunciado, a alternativa correta seria a alternativa C, rochas ígneas. Onde é que eu mato essa charada, né? Quando ele fala que são formadas pela solidificação do magma. Então, só para a gente entender, a Terra tem basicamente 3 camadas, depois nós estudamos as subcamadas que eu vou comentar lá na frente, tá? Então seria a crosta terrestre, manto e núcleo. Crosta terrestre, a litosfera, é a camada mais superficial, ali onde nós estamos. Para baixo você tem o manto. E o manto ele é constituído do magma, que é um material incandescente, aquele material que sai nas erupções vulcânicas. Só que quando ele sai, ele não passa mais, ele não é mais chamado de magma, ele já passa a ser chamado de lava. Essa lava, quando sai, ela vai demorar um pouquinho, mas ela vai se solidificar, ela vai endurecer. E aqueles materiais que estavam formando o magma, eles vão agora pertencer à solidificação feita por esse material pastoso. Então ele vai se solidificar, endurecer, e dali ele vai virar uma rocha. Então a partir desse momento começa a formação das rochas magmáticas. As rochas magmáticas, elas também podem ser chamadas de ígneas, ok? Então grava essa informação, porque algumas provas não vem lá magmática, vem ígneas, como essa questão aqui. E aí o aluno está com a cabeça dele assim: rocha magmática é proveniente do magma. Se vier o ígnea, ele não vai conseguir fazer associação. Então estuda isso daí. Na primeira questão, a questão correta é a alternativa correta é a alternativa C, rochas ígneas. Tudo bem? Qualquer dúvida, me envia uma mensagem que a gente vai respondendo. Bom, nós vamos para a segunda informação, para a segunda questão do teu exercício, tá bom? Também é uma questão sobre formação de rocha, presta atenção aí. Ela diz assim: processos de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que: alternativa A, acontece próximo à crosta terrestre. B, é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas. C, só atua em rochas magmáticas. D, só pode ocorrer após o processo de sedimentação das rochas. E letra E, ocorre somente em locais de alta pressão com temperaturas
elevadas. Neste caso, nós estamos falando de uma metamorfização. A palavra metamorfose, ela já me lembra, né, a palavra transformação. Então, metamorfose, ela é uma transformação. Ou seja, as rochas metamórficas, elas são originadas a partir da transformação de outras rochas. Tudo bem? Então, olha só, a alternativa é correta porque ela diz assim, ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. Ou seja, a transformação de uma rocha magmática, que geralmente é que está superficialmente conosco, né, é mais fácil de encontrar, de uma rocha sedimentar, que é outro tipo de rocha, geralmente está enterrada, né, geralmente está ali formada por várias camadas que se formaram ao longo de muitos anos. A transformação dessas duas rochas, elas geram a rocha metamórfica. E essa transformação, ela só vai ocorrer em locais onde você tiver alta pressão, né, e temperaturas elevadas. Fora isso, dificilmente isso vai acontecer. Dificilmente uma rocha vai se transformar, virar uma rocha metamórfica por outras condições. Elas são originadas quando você tem temperaturas elevadas e uma pressão absurda, podendo quebrar as outras rochas, dando origem às rochas metamórficas. Ficou claro? Então, assim, a gente trabalha com esses três tipos inicialmente de rochas para que você possa diferenciar uma da outra. Não esquece da dica: metamórfico me lembra transformação. Ela é originada a partir da transformação de outras rochas. Como? Quando você tem pressões elevadas, quando você tem um aumento absurdo de temperatura. Ok? Vamos para a terceira, vem comigo. Terceira questão. Essa questão eu gosto muito, tá? Uma questão que fala: observe a imagem abaixo. Aí você tem uma imagem, parece ali de um dinossauro, parece ali de um mamífero, né? Mas fica muito nítido que é um fóssil. Então eu preciso entender o que é um fóssil, tá? Fósseis são registros que foram deixados pelos seres vivos, geralmente nas rochas. Os seres vivos que hoje já entraram num processo de extinção, na maioria dos casos, eles deixaram marcas nas rochas que a gente chama de fóssil, tá bom? Eu vou apresentar três tipos de fossilização para você. Fossilização por âmbar, tá? Que é uma resina que sai de alguns vegetais, algumas árvores como os pinheiros. Geralmente ele fossilita inseto, né? Animais de pequeno porte. Esse animal ele acaba adentrando a essa resina e ali ele fica até por inteiro. Essa resina endurece e ele é fossilizado nesse material chamado de âmbar. Segundo tipo de fossilização, fossilização por mineralização. Esse animal ou qualquer outro ser vivo, as partes moles do organismo, elas vão se perder. Fungos e bactérias vão começar a fazer o processo de decomposição e o osso, o esqueleto desse animal, ele vai ser trocado pelos minerais presentes no solo. Fossilização por mineralização. E o outro tipo seria por molde. São as três mais trabalhadas, tá? Por molde é quando o animal deixa a marca dele, quando o ser vivo deixa a marca dele na rocha. Por exemplo, as pegadas de um dinossauro, as pegadas de qualquer um outro ser vivo, lá ao invés de ficar mineralizado, as partes duras do organismo, não, ficou a marca dele lá. Então olha só como eu comentei bastante essa questão e ela é muito interessante pra gente. Então diz assim: observe a imagem abaixo. Os fósseis, a exemplo da imagem acima, costumam se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa, em virtude de suas características de formação. Os tipos de rochas que permitem a fossilização são... A gente vai para a alternativa correta, né? As sedimentares, pois o transporte de sedimentos pelos agentes exógenos, ou seja, de fora, né, permite o soterramento dos restos orgânicos, iniciando assim um processo de fossilização. Galera, prestem atenção para mim. Toda vez que estiver falando do processo de fossilização, não é que não possa acontecer nas outras rochas, mas pela questão, lembra da temperatura, pressão que eu comentei na questão anterior, é infinitamente a possibilidade muito grande de acontecer nas rochas sedimentares. Então as rochas sedimentares, elas são aquelas que vão fazer o processo de fossilização acontecer quase que 100%. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima.
Lembrando que a gente está corrigindo o exercício de revisão que foi enviado para o seu papai, para a sua mamãe por e-mail, tá bom? Matéria da sua prova, primeira avaliação. Bom, então vamos lá para a quarta questão. A quarta questão diz assim: sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Tá? Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Bom, a alternativa correta aqui é a letra B de bola. As rochas metamórficas formam-se ou formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares, quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Se você é esperto ou esperta, lá em cima eu já havia comentado essa informação. Então, dentre as alternativas aí, a gente fala das formações das sedimentares, das magmáticas. Magmática, solidificação do magma. Sedimentar por pequenos pedaços, que a gente chama de sedimento, que são pedaços de outras rochas que foram comprimidos, geralmente no fundo de rio, fundo do mar, fundo do oceano, formando outras rochas. E no caso das metamórficas, pela transformação, ele fala a palavra aqui, transformação, está escrito ali para você ver, então já mato a charada aí. Alternativa B, a quarta questão. Vamos para a quinta, vamos lá. Só beber um pouquinho aqui da minha água para a gente ir para a próxima. Próxima questão, ela fala de um processo muito legal que é o intemperismo. Gosto muito de falar de intemperismo, tá? Diz assim: o intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas. O tipo de rocha formado pela ação do intemperismo é a... Então, bora lá. Primeiro eu preciso entender o que é intemperismo. Depois ele vai ser um agente atuante na transformação de determinadas rochas, correto? Então, o que é o intemperismo? O intemperismo ele é um agente de transformação das rochas que é influenciado por três processos: processo químico, processo físico e processo biológico, tá bom? Então, assim, esses três processos, físico, químico e biológico, eles vão alterar aquela rocha, transformando aquela rocha. E isso vai acontecer, como vem a pergunta, o tipo de rocha formado pela ação do intemperismo é a rocha sedimentar, alternativa B, tá bom? As rochas sedimentares, teoricamente, elas são mais fragmentadas, é um tipo de rocha bem mais fácil de sofrer alterações, tá bom? Então, por exemplo, Jaime, me dá um exemplo aí de um processo químico que pode alterar uma rocha. Eu posso te falar da chuva ácida. A chuva ácida contém ali componentes como o enxofre, quando ela vem junto com a água, isso pode alterar aquela rocha, fragmentando ela e gerando uma rocha sedimentar, por exemplo. Jaime, me dá um exemplo aí de um fator biológico. A raiz de uma árvore. A raiz de uma árvore ela pode estar ali adentrando algum tipo de rocha, e enquanto ela vai crescendo, ela pode ali estar quebrando aquele pedaço de rocha, gerando uma rocha sedimentar a partir dali. Tá bom, sexto ano? Vamos para a próxima, não para, tá? Próxima questão, questão 6, tá? Onde vem uma imagem fantástica ali da lava de um vulcão. Eu já ia falar de magma, mas vamos lembrar. Magma é quando ele está ali, lá no manto, quando ele entra no processo de erupção vulcânica e entra em contato com a atmosfera, entra em contato com a crosta terrestre, ele passa a ser chamado de lava. Por isso que a gente fala lava vulcânica, beleza? Então tem uma imagem aí de uma atividade vulcânica, o vulcão está em plena atividade ali no Havaí, tá? E aí a questão é fácil, Ele fala assim: o tipo de rocha que se constitui a partir do processo acima visualizado é rocha ígnea. Eu repeti essa questão aí, que é para você fixar. Por quê? Geralmente o aluno ele grava magmática, sedimentar, metamórfica. Ele deixa o ígnea de lado. E qual é a dica que eu te dou? Em muitas provas que você vai fazer, ao invés de vir magmática, vem a palavra ígnea. Então eu coloquei aí para reforçar isso na sua cabeça. Então o processo que está acontecendo ali, após ali essa atividade vulcânica, toda essa pasta que você está vendo aí incandescente, temperatura altíssima, que a gente chama de lava, ela vai se solidificar, dando origem
a uma rocha magmática. Beleza? Então vamos lá, seguimos o nosso rumo para a questão de número 7 do teu exercício, uma questão também que fala de fóssil. Presta atenção aí. A imagem acima representa o fóssil de uma libélula. O fenômeno da fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares, pois aí tu tem lá, né, a imagem, o contorno de uma libélula, beleza? É um exemplo de um fóssil, essa imagem você encontra muito na internet, tá? Então ele está te perguntando que o fenômeno da fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares, pois a alternativa correta, letra C, ocorre durante uma determinada pressão exercida sobre o ser, que será soterrado com a formação das rochas sedimentares. Então vamos entender, na tua cabeça deve estar assim, mas Jaime, você me falou que existem 3 tipos. Qual é esse tipo mostrado na imagem aí? É poramba? Não, você não está vendo aquela resina que eu falei que sai das árvores aí. Jaime, essa fossilização aí está acontecendo por mineralização. Lembra que eu te falei que as partes duras do organismo são substituídas por minerais? Então a libélula ela não tem ossos, porque ela é um invertebrado, né? Ela não apresenta coluna vertebral nem crânio, então ela não tem um esqueleto rígido, né? Ela tem um esqueleto fragilizado, então não é por mineralização. Nesse caso aqui seria por molde. Então, quando ela caiu na superfície, outras camadas vieram, né, amassando ela, deixando a marca dela ali naquela região. E aí, fungos e bactérias fizeram um processo de decomposição dessa libélula, mas a marca dela ficou lá e ficou um registro fóssil, um processo de fossilização aconteceu aí, porque constava uma rocha sedimentar. Beleza, aluno do CEPIT? Vamos para a próxima, tá? Bom, a próxima, deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui para a gente entender. É uma charge, né, de Kelvin e Haroldo. Vamos lá. É muito cobrado em prova, por sinal, as tirinhas aí de Kelvin. Olha lá, você tem um diálogo deles, né? Ele está conversando ali, ele diz assim: adoro pedras, veja só esta. Aí o Kelvin diz assim: vê como ela é lisa, levou bilhões de anos para ficar assim. Aí ele fala: é uma rocha formada por depósitos sedimentares, ao contrário daquelas que têm origem vulcânica. Olha o conhecimento, né? Você sabe um bocado sobre pedras. Aí ele responde: sobre atiradeiras também. Ele taca a pedrazinha lá pra frente. Bom, a rochazinha lá pra frente, beleza? Aí tem aí na descrição da onde essa tirinha foi colocada, aí é uma questão de verdadeiro ou falso, tá, gente? Pra gente trabalhar, hoje geralmente não cai mais questões de verdadeiro ou falso, relacione as colunas, qual das alternativas estão corretas, 1 e 2, 3 e 4, mas para exercitar, isso é bem legal. Você fazendo exercícios desse porte aí, você consegue desenvolver os outros numa boa. Tudo bem? Então bora lá. Sobre as rochas podem se afirmar. Aí é uma questão de verdadeiro ou falso, né? 1, 2, 3, 4, para você colocar a sequência correta. Então bora ver se essa afirmativa está correta. As rochas ígneas ou magmáticas formam-se pelo resfriamento e solidificação do magma. Te faz de doido e erra isso daí. Não tem como errar. Já te falei hoje 10 vezes isso. Então é uma alternativa verdadeira. O arenito utilizado na correção de acidez do solo é uma rocha dita metamórfica. Pela sua formação está ligada à ação de temperatura e pressão de rochas pré-existentes. Ele fala ali da formação de uma rocha metamórfica, mas ele te dá o exemplo do arenito, que não é uma rocha metamórfica. Então a alternativa ela é falsa, né? Então já tem verdadeiro, falso. Vamos para a próxima. As rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de sedimento de outras rochas. Opa, acabei de falar, né? Várias rochas vão se formando uma em cima da outra, né? Dando origem às rochas sedimentares aí. Questão alternativa verdadeira. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Vamos para a última. O basalto utilizado na construção civil é um exemplo de rocha ígnea, formada com magma das erupções vulcânicas. Questão totalmente correta, não é uma questão correta. Tá? O basalto ele não é
uma rocha ígnea, uma rocha magmática, então a alternativa ela é falsa. Então a sequência correta ficaria verdadeiro, falso, letra A oitava questão. Vamos para a nossa penúltima questão, agora já falando, tu já tens conhecimento aí dos tipos de rocha, basta você dar uma olhadinha lá no teu livro, tá muito legal essa parte aí, tá certo? Então você tem como aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? O basalto, tá? Aí ele vai falar do basalto, né? Que ele falou lá na última questão que eu te falei que era falso, por isso que eu não quis te dizer o que era o basalto, tá? O basalto, carvão mineral e o gneiss, respectivamente, né, são exemplos de rochas, ok? Para você colocar o exemplo dessa sequência. Aluno do sexto ano, às vezes você erra muito na prova, porque aparece essa palavrinha nova nas suas provas que é respectivamente. Significa que você vai seguir uma sequência de exemplos. Então a gente dá 3 exemplos: basalto, carvão mineral e o gneiss, ok? Então tu vai me dizer o que é o basalto, o que é o carvão mineral e o que é o gneiss. A alternativa correta seria a letra B, tá? Deste exercício. O basalto é uma rocha magmática, o carvão mineral sedimentar e o gneiss é uma rocha metamórfica.